Boa noite, meus irmãos. Estamos novamente aqui para estudar a Palavra de Deus. É muito bom observarmos através das Sagradas Escrituras e ter conhecimento a respeito de Deus, a respeito do povo de Deus, a respeito de toda a criação. E nesse momento nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças enquanto ouvimos um hino de louvor e adoração. Nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus no momento que estivermos ouvindo este hino. Essa altura tá bom? Abre o peito. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo a transitar. Vi, já te dissipaste toda sombra, Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Ficar, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe, não me deixe só no caminho. ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Ficar, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe, Não me deixe só no caminho. ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Ficar, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus sempre está conosco. Deus sempre está nos sustentando e nos fortalecendo nesse amor perfeito, esse amor incomparável
que Deus tem demonstrado por nós que somos filhos, somos herdeiros e em Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. A palavra de Deus, nós vamos abrir neste momento em Gênesis, no seu capítulo 12, e vamos ler do verso 1 até o verso 9. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Este texto fala: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, nós temos aqui a promessa de Deus ao seu servo Abraão. A palavra de Deus, ela nos diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Aqui nós observamos Deus fazendo uma promessa a Abraão e Abraão aceitando e obedecendo a ordem do Senhor nosso Deus. Deus chama aquele servo e ele obedece o chamado de Deus. Deus nos chama também. Deus nos chamou e Deus está te chamando. A pergunta é: você já ouviu? Deus está nos chamando, está nos dando vitórias e Deus está presente em nossas vidas. Nós vamos neste momento estar orando ao Senhor nosso Deus. Enquanto estivermos orando ao Pai, ao Senhor nosso Deus, nós vamos estar ouvindo um louvor também, que é o hino 266. Mas antes nós vamos ter uma oração e eu estarei fazendo essa oração com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo presente da vida. Agradecemos ao Senhor por estar aqui conosco neste momento. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem mostrado a nós, a cada dia que passa, uma presença constante no nosso meio. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado de como proceder diante da nação, da tua nação, dos teus filhos, e mostrando, ó Deus, como devemos proceder como servos do Senhor, como devemos olhar para os nossos irmãos e também para os nossos amigos, e também está transmitindo esta palavra maravilhosa que um dia o Senhor transmitiu a todos nós. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, pela tua ação, pelo amor, e assim nós fazemos em nome de Jesus, o qual oramos e agradecemos. Amém. Que
alvo mais do que a neve. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, o Salmo 24, que fala a respeito da vinda do Rei da Glória. O Salmo 24, ele nos traz esta mensagem maravilhosa. Os demais salmos também nos traz grandes mensagens, mas hoje nós estaremos lendo o Salmo 24, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós também sabemos que o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai, o nosso Redentor. Ele está sempre presente, Ele está sempre nos orientando e vamos falar com Ele novamente neste instante, através de nossas orações. Vamos abaixar nossas cabeças. Eu gostaria que nesse momento vocês estivessem colocando nosso país, colocando o mundo diante das suas orações, os servos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Sabemos que todos nós necessitamos da presença de Deus e do apoio do Senhor nesse momento difícil. Mas o Senhor está presente em nossas vidas, no nosso meio. Sabemos que vamos estar sempre com Ele. Por isso nos traz uma garantia, um amor muito grande saber que Ele está presente aqui, vai continuar presente eternamente em nossas vidas. Então vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia subsiste para sempre. Temos observado, ó Deus, o quanto o Senhor tem demonstrado um amor pelo seu povo. Mesmo o seu povo sendo ingrato, o Senhor de forma alguma abandona este povo. Pelo contrário, o Senhor sempre busca esse povo de volta. Temos visto, ó Deus, um povo pecando contra o Senhor. Um povo andando contra a vontade e os caminhos que o Senhor traçou para que pudessem andar. Temos visto, ó Pai, este povo caminhando por caminhos tortuosos que levam à destruição. Mas o Senhor, nosso Deus, tem mostrado um Deus presente, que sempre tem buscado esse povo de volta e mostrado qual é o caminho correto em que eles devem prosseguirem. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor que coordena os nossos passos. Nós pedimos neste momento ao Senhor, que tudo pertence ao Senhor, que o Senhor nos oriente, ó Deus. Através da Tua palavra, nos traz os conhecimentos necessários, os conhecimentos que nós necessitamos neste momento, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, porque o Senhor tudo pode. E nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor. E desde já nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus, o qual oramos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus sempre mostra o Senhor como nosso pastor, pois o Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda acrescenta dizendo que Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Como é bom saber que nós vamos ter uma casa para habitar eternamente. E essa casa, o construtor é Deus. E o Senhor Jesus Cristo foi prepará-la para nos receber. Isso nos traz uma alegria muito grande, porque Deus sempre tem demonstrado esse amor e essa preocupação com o seu povo. E nós vamos, neste momento, fazer mais uma oração de louvor e adoração. Eu vou pedir o Lucas que esteja vindo aqui, que esteja fazendo esta oração de louvor e adoração ao Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Então vamos orar com o Lucas. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui louvando e glorificando o Teu nome, ó Deus. Neste momento venho agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, seja ruim, bom ou não, ó Deus, porque tudo convém pela Tua vontade, ó Deus. Esteja nos guardando, nos protegendo, perdoando os nossos pecados e abençoando, ó Deus, esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós olhamos o Salmo 1 fala a respeito do justo e os ímpios. Nós temos aqui duas classes de pessoas. Aquelas que fazem a vontade de Deus e aquelas que andam contra a vontade de Deus. É interessante que o bem e o mal acompanham a nossa vida. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ter esse bem e esse mal. E nós já nascemos contaminados com este pecado, por isso o desejo enorme que às vezes surge dentro de nós, desse velho homem ressurgir novamente. Mas o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui nós vemos a classe dos justos. Agora a classe dos ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui está nos mostrando claramente a divisão entre o justo e o ímpio, mostrando aonde vai parar aquele que é justo, que é com certeza na eternidade com Deus, e o ímpio com certeza será na condenação eterna, conforme as Sagradas Escrituras vai nos mostrando de Gênesis a Apocalipse. E aí do mais importante de tudo isso é que Deus revela a todos nós, através da sua palavra, a presença de Jesus, também de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós lemos a palavra de Deus, logo vem em nossas mentes querer ter mais conhecimento a respeito desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E olhando os livros das Sagradas Escrituras, nós encontramos um povo que é escolhido por Deus, um povo que é separado dos demais, e esse povo vive na presença de Deus, mas infelizmente muitas vezes esse povo afasta. Deus dá uma correção e traz novamente esse povo de volta, nova tentativa e novos fracassos acontecem com esse povo. Mas Deus sempre deixa um remanescente para que esse povo possa crescer novamente. Pensando nesta situação, eu resolvi fazer uma série de estudo nas terça-feira a respeito do povo de Deus. Você já pensou um pouquinho a respeito dos judeus?
os israelitas, ou hebreus, como são chamados. Convido você, nesse momento, a estarmos lendo um texto das Sagradas Escrituras, que fica em Gênesis, no capítulo 10. Gênesis, no capítulo 10, ele nos fala, no versículo 1, só o versículo 1. O versículo 1 fala: são estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Nós sabemos que teve uma sequência, esse povo de Deus teve uma sequência. E se nós observarmos no versículo 2, fala da descendência de Jafé. Do versículo 2 ao versículo 6. Do versículo 6 até o versículo 21, fala da descendência de Cã, ou Cão, como era retratado no original. E também no verso 21 em diante, fala a respeito da geração de Sem. E antes de nós entrarmos no nosso estudo desta noite, eu gostaria de fazer uma oração, buscando assim a presença do nosso Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Eu vou pedir a Cecília que esteja fazendo essa oração. Ela vai estar orando ao Senhor nosso Deus, oração de louvor e adoração. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para aprendermos mais da Tua Palavra e louvarmos o Teu nome. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas, porque o Senhor sabe de cada coisa. E te agradeço, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Te peço que o Senhor esteja iluminando a palavra de agora, que seja o Senhor quem fale, através da boca do pastor, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando pensamos na civilização, nós pensamos naquele povo que afastou de Deus. Um povo que Deus havia criado com todo o amor. Deus havia criado com todo o carinho. E quando nós olhamos a criação de Deus, já se pode ver o amor de Deus nos registros das Sagradas Escrituras quando se trata da criação. Mas, infelizmente, esse povo afastou de Deus, do seu Criador, vivendo o paganismo, e Deus decide eliminar a sua criação. Eliminar este povo, porque, infelizmente, o povo não estava andando conforme a vontade e a determinação de Deus. Logo vem em nossas mentes: se Deus permitiu o dilúvio, exterminando assim toda a raça humana, menos filhos, noras e esposa e o próprio Noé, quais foram e para onde foram os descendentes de Noé? Você já pensou nisso? Para onde foram esses descendentes? Nós lemos aqui que tinham 3 filhos: Sem, Cã ou Cã e Jafé. Esses 3 filhos, 3 noras. E nós temos relato aqui da geração dos filhos dos filhos. Para onde foi esse povo? Para onde foi essa nação? Em Gênesis, em seu capítulo 10, no versículo 1, nós temos os nomes dados aos filhos do grande servo de Deus, que conhecemos pela sua maravilhosa história e fidelidade a Deus, que é Noé. Noé é aquele que construiu uma grande arca, orientado pelo divino Pai eterno, pelo nosso Deus. Deus poupou a sua vida juntamente com os 3 filhos, conforme está registrado na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 10, a partir do verso 1, como nós observamos há pouco. Os nomes, é interessante observar que os nomes de seus filhos são Sem, Cã e Jafé. Uma pequena família, mas que deixa uma grande história. Sabemos que houve o pós-dilúvio, e nesse pós-dilúvio aconteceu um episódio onde Cã, dos filhos de Noé, ele viu a nudez de seu pai e debochou-se contra o seu pai,
ao contrário dele, foi os seus irmãos, que cobriu a nudez do pai com o rosto virado, demonstrando um respeito com o pai que ali estava. Por causa desta atitude, uma atitude errônea, contrariando assim a vontade do Pai eterno de Deus, Cã teve como consequência uma maldição sobre a sua descendência. No entanto, não entraremos no mérito desta questão neste estudo em si, onde nós vamos focalizar, conforme citado anteriormente, quem são e para onde foram os filhos de Noé. Quem são, nós já observamos aqui. Sem, Cã e Jafé. São os 3 filhos de Noé. O texto relata sobre a descendência de cada um de seus filhos. É interessante observar a história que mostra que cada um foi com a sua família para uma região diferente. E foram crescendo, se multiplicando e populando toda a terra. A Bíblia narra como Deus deu fim a uma ditadura que poderia escravizar a humanidade, que foi a destruição da Torre de Babel, onde Deus confundiu a língua do povo, dividindo assim as etnias. Mas esse será assunto também para um próximo estudo. E a pergunta continua: para onde foram os filhos de Noé? Qual a região foram criados? Será que existia só uma língua? A mesma língua que falavam entre os pais, os filhos, a descendência, continuaram a mesma língua? Nós observamos, por isso eu entrei no mérito da questão, que Deus destruiu aquela torre e confundiu as línguas naquele momento. Então havia várias línguas. Gênesis, no capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 5, descreve a linhagem de Jafé. E essa descendência, essa nova geração, descendentes de Jafé, foram para Eurásia. Eles percorreram a região entre as margens do Mar Negro, fundaram cidades pré-históricas e povoaram também a Europa. O que eles faziam? Como eles sobreviviam? Realizavam caças. Iniciaram também a agricultura, plantio. Foram eles que descobriram as primeiras tecnologias, como a roda, por exemplo. Metalurgia e domesticação do gado leiteiro. Domesticação de cavalo e cachorros. Dominaram as políticas e também grande império do mundo. Então esses são os descendentes de Jafé. Já os descendentes de Cão, ou como diz Cã, no hebraico nós temos a palavra traduzida como cão, os camitas habitaram a parte que hoje é a África e a Ásia. Os camitas, a parte que hoje é África e Ásia, eles foram para essa região. O que torna a nossa pesquisa ainda mais interessante é que o nome Cã, no hebraico, ele significa quente ou queimado. Os pesquisadores dizem que o nome Cã foi colocado por ser ele de pele mais escura, um tom amarelado. Já os descendentes de Sem passou a ser chamado de semitas. E é sobre essa linhagem dos semitas, os descendentes de Sem, que nós vamos a ter o nosso estudo, ou seja, os nossos estudos de terça-feiras. Os semitas. Quem foram os semitas? Os descendentes de Sem. Para onde eles foram? Para o norte setentrional da Ásia. Os semitas se multiplicaram e foram para o sul da Mesopotâmia, a região que nós conhecemos como Iraque.
E é interessante como eram inteligentes. Tinha uma inteligência dada por Deus muito grande. Criaram canais de irrigações. Depois veio o comércio, veio as escritas, domesticações de animais, surgimento das primeiras cidades. E é interessante que entre várias cidades que eles criaram, veio a cidade chamada Ur, que nós conhecemos como Ur dos Caldeus. Quem vivia nessa cidade? Lembram? Abraão, que antes era Abrão. E é ali exatamente em Ur dos Caldeus, é exatamente na linhagem de Abraão, que se origina a linhagem espiritual e doutrinária daquele povo chamado até então de semitas. O povo chamava, é o povo semitas. Podemos dizer agora que os judeus eram descendentes dos semitas, que anteriormente eram chamados de semitas. Fugindo um pouquinho do nosso foco, do nosso estudo, mas não que eu estou saindo fora, está dentro, porém são informações importantes sobre a população de judeus hoje no mundo. Não são um número muito elevado, não que seja uma nação grande. É interessante que a população de judeus hoje são 14 milhões de judeus. E desses 14 milhões de judeus, somente 6 milhões estão em Israel. O restante estão espalhados pelo mundo fora. E é interessante observar a capacidade que Deus tem dado aos judeus. Eles são poucos, mas sempre se destacam naquilo que faz. Se fosse para me citar vários nomes aqui, nós ficaríamos aí uns 3 a 5 minutos falando de judeus. Mas eu gostaria de citar alguns, que possa vir à sua memória nesse momento, que destacaram no nosso mundo. Einstein, o que ele fez? Lançou os fundamentos da física. Karl Marx, da sociologia. Freud, pai da psicanálise. Lembram, e eu vou parar por aqui, mas eu gostaria de dizer, até a calça jeans que nós usamos, sabe de onde ela surgiu? Dos judeus. E Jesus Cristo, que foi o início da igreja, também é judeu. Então Deus tem abençoado muito aquele povo. É interessante que nas escavações descobriu a cidade de Ur dos Caldeus. Foi descoberta por escavações, comprovando então a sua existência. Então, comprovando assim os relatos bíblicos, que a Bíblia citou Ur e que realmente existiu essa cidade chamada Ur dos Caldeus. E ela foi descoberta por escavações, comprovada a sua existência. E ainda mais, era uma das maiores metrópoles da região. De toda aquela região ali, Ur era a maior cidade. Segundo os estudiosos e as pesquisas que foram feitas, ela chegou a 100 mil habitantes. Naquela época seria uma grande cidade. E é interessante que foram encontrados recibos com o nome de Abrão. Não se sabe, não significa que era o Abraão que nós conhecemos da Bíblia. Mas isso mostra que o nome Abraão era comum naquela região. Agora você pensa, um homem bem estruturado como Abraão, vivia numa grande metrópole da época, tinha muito conhecimento, e Deus vai e chama ele para peregrinar no deserto. Mas, depois, posteriormente, nós não ouvimos mais falar a respeito de semitas. O que aconteceu com os semitas? Você se já perguntou aonde surgiu o nome hebreu?
aquele povo que a Bíblia chama o povo hebreu. Você já se perguntou como surgiu aquele nome? Esse nome veio substituindo os semitas. Esse nome originou devido ao nome de Abraão, que era conhecido como o hebreu. Você pergunta, isso é bíblico? Sim. Pode ser confirmado em Gênesis no capítulo 14, no versículo 13, onde é citado Abraão, o hebreu. É interessante como essa história maravilhosa dos hebreus, ela inicia com Abraão. Sua peregrinação ali pelo deserto, de Ur ele sai passando por Harã, e Harã ele permanece em Harã por algum tempo, conforme é registrado no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 31, que disse que ele permanece por algum tempo em Harã. E no livro de Gênesis comprova isso. Mas esse povo, que passou a ser chamado de hebreu por causa de Abraão, esse povo posteriormente é chamado por um outro nome. E esse nome desse povo, que ele é chamado, também é chamado de povo de Israel. É interessante que cada momento a geração passa a ser chamado de um nome diferente. Mas tudo isso, esse nome, eles passaram a ser chamados depois que Abraão, ele foi de Harã para a terra de Canaã. Quando ele chegou na terra de Canaã, a palavra de Deus diz que houve um momento de fome, onde eles tiveram que descer ao Egito em busca de alimentos. É interessante que posteriormente nós vamos ver que os descendentes de Abraão desceram também para o Egito por causa da escassez, da fome, mas naquele momento desce Abraão para o Egito, foi quando ele mente que Sarai, sua esposa, era sua irmã, Sara, e depois foi expulso do Egito, mas a palavra de Deus diz que ele saiu do Egito um homem muito rico, a ponto de suas criações, os seus bens, os seus servos, não teria condições de ele e Ló ficar juntos, porque os dois saíram bastante ricos do Egito. Eles tiveram então que dividir. Então foi quando Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão estabilizou ali naquela terra montanhosa, a terra montanhosa ali de Canaã. Depois nós vamos ter o privilégio de estudar um pouquinho a parte geográfica daquela terra de Canaã. Era uma terra muito montanhosa, ela chegava a quase 3.000 metros acima do nível do mar, e depois ia descendo, até chegar no Rio Jordão, que já ficava a 1.500 metros abaixo do nível do mar. Mas tudo isso nós estaremos posteriormente estudando nos próximos estudos. Mas aí, depois Abraão teve Isaac teve Jacó e Esaú. E depois nós tivemos a parte aí que Jacó lutou com o anjo do Senhor e passou a ser chamado de Israel. E quando nós olhamos para o povo hebreu, esse povo hebreu que estava vivendo na terra de Canaã com Abraão, esse povo também é chamado de povo de Israel. Quer saber de onde surgiu este nome? Eu convido você que está comigo aqui participando desse estudo, para juntos na próxima terça-feira, onde nós vamos dar sequência desse estudo, onde nós vamos falar a respeito dos israelitas e depois nós vamos falar a respeito dos judeus também. Então gostaria de convidar você agora para estarmos orando ao Senhor, uma oração em gratidão ao nosso Deus pela palavra que nós recebemos, e sabemos que Deus ainda tem muito mais para nós que somos seus filhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra e pela compreensão que o Senhor tem nos dado da Tua palavra e também do povo do Senhor, aquele povo que viveu no passado, mas viveu debaixo das orientações e da proteção do Senhor. Eu peço ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso povo também, ó Deus, que nesse momento alguns estão
sofrendo, outros estão apavorados com essa pandemia, mas que o Senhor possa trazer paz ao coração de todos, mostrar que o Senhor é o Deus e que vai continuar cuidando dos seus filhos. O que tem que fazer, ó Pai, que nós temos que fazer, ó Deus, é só agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem derramado muitas bênçãos na nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor e assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos pela participação de vocês e desde já, convido a vocês para darmos sequência a esse estudo na próxima terça-feira, onde nós vamos falar sobre esse povo de Deus e observar a origem, então, do nome povo de Israel. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus, que a graça do Senhor possa suprir as suas e as minhas necessidades. Que Deus abençoe.